quando existe fé, quando existe esperança, crendo no Deus vivo, a gente consegue perdoar. Agora, aquela pessoa que não tem Deus no coração, ela não consegue. Então, quando a gente tem fé, quando a gente tem Deus, a gente consegue caminhar na luz com Ele. Agora, quando você não tem, você está morto. Hoje mesmo eu falei isso para você, não pode. Quando a gente não tem Deus na vida, a gente está morto. Porque a gente apodrece. Porque a carne vai enfraquecendo, a pessoa vai ficando doente. Né? E quando você tem Deus, mesmo que o caminho está estreito, você está lá. E Deus está junto com você. Então, a gente tem que saber perdoar no momento certo, mas com consciência. Né? Porque Deus fala em Romanos 8:28, eu sei de todas as coisas. Amém. Né? É isso, gente. Amém, querido. Então, obrigado, meu irmão, pela oportunidade que você nos deu para participar. Um outro dia, vamos pegar uma outra pessoa também para poder fazer essa mesma coisa. Vai entrar, né? Então, queridos, o mais interessante nessa narrativa deste ensinamento é o seguinte. Boa noite. É o seguinte. O mais importante, observe só. E às vezes a gente pensa. O negócio está complicando, que está lotando já. Já vamos providenciar mais umas 10 cadeiras para cá. Quando você tem um ensinamento, o qual é mais profundo que um simples ensinamento convencional de algumas igrejas, não de todas, tem muitas igrejas que tem um ensinamento exemplar, maravilhoso, que enriquece a alma. Então, aqui está acontecendo o seguinte: nós tínhamos uma igreja em Porto das Flores, no qual até a Rita era diaconisa lá, né? A Rita era diaconisa lá. E era uma igreja que ficava tão lotada que o pessoal tinha que ficar na rua. Não dava todo mundo. E o negócio foi crescendo. Pode botar a cadeira aqui. Depois, Aqui tá vindo. mudamos para o estado do Rio por alguns motivos. Mudamos para o estado do Rio. É Manuel Duarte. Aqui, que faz parte, é um distrito de Rio das Flores. Então, vocês que estão vão assistir, ou já estão assistindo esse vídeo, fique sabendo que nós estamos aqui em Manuel Duarte, distrito de Rio das Flores. E no final desse ensinamento de hoje, eu vou pedir a você para compartilhar com seus amigos essa mensagem e também acrescentar um like. Eles estiveram no YouTube, que outros estão no Instagram, outros estão no Facebook, mas de alguma forma dê a sua postura, o que você achou do vídeo. Que isso é importante, não para mim, para que outras pessoas venham compreender o valor da palavra de Deus, que é um ensinamento fundamental para, como a irmã estava falando, que a presença do Senhor se torna grande dentro de cada um de nós. Porque no nosso culto anterior, nós falamos sobre o ensinamento, que o Senhor habita em nós, mas em muitas pessoas ele habita enclausurado, como se fosse uma lava de uma futura borboleta. Está ali presinho naquele casulo, presa no casulo. E quando você começa a receber a palavra, você desperta, como eu fui despertado pelo Espírito Santo. Não foi evangelista, não foi numa igreja que alguém mandou levantar a mão, nada disso. Foi escutando uma palavra, como eu estou falando hoje. Isso foi há muitos anos atrás. Eu escutei aquela palavra que eu não queria a palavra, eu queria escutar música de boemia, que eu estava num carro dirigindo a 130 km por hora, eu não queria saber de Jesus. Mas, por engano, eu estava escutando várias fitas de boemia, que as fitas
seresta, aquelas coisas. E sem querer, a minha esposa tinha deixado uma fita ali, que eu pedi para ela pegar todas as fitas que tinha, porque eu ia viajar sozinho a trabalho, e eu precisava escutar alguma coisa para distrair a cabeça. E tinha uma fita de uma senhora que me deu uma vez de presente, e eu pensava em aproveitar essa fita para gravar música de boemia em cima da fita. E eu esqueci da fita, Pedro, no canto da casa lá. Minha mulher recolheu tudo que a fita que tinha, colocou dentro de um saco e levou para mim. Lá no carro eu coloquei em cima do banco do carona, e eu na estrada botava uma fita, acompanhava aquela música, depois botava outra fita, e de repente aquela fita da palavra entra. E o camarada começou pesado. Já falou rápido para mim não tirar a fita, ele falou rápido, Paulinho. Sabe, Daniel, o que ele falou, Aguinaldo? Falou o seguinte: abre a tua Bíblia aí agora, Filemão, versículo 8. Todo bem já está dentro, versículo 6. Todo bem já está dentro de vós. Ele começou a falar. E quando ele começou a falar uma palavra, eu não conseguia tirar a fita mais. E de repente eu comecei a chorar e gritar dentro do carro. Um fogaréu dentro do carro, fogo do Espírito. Meus olhos pareciam duas torneiras abertas. E eu gritava. Quem fez isso? O Espírito Santo do Senhor. Ele, até hoje, está gravado na minha mente. Eu imagino até que o senhor não tenha conseguido dirigir, né? A dificuldade foi grande, mas o Espírito Santo me ajudou a controlar o carro. Eu diminuí a velocidade porque eu tive que ir para o acostamento. Por um momento eu fiquei ali no acostamento para depois seguir viagem. Deus laçou o seu força. Deu uma cacetada forte, né? Esse é meu. Então, queridos, é assim, por isso eu digo a palavra, sabe? Eu gosto muito da palavra. Aí vem, ontem eu fui uma pessoa me pediu uma ajuda. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Fala para mim sobre a repudiada, uma mulher que divorciada. Eu vou para a igreja e algumas pessoas olham para mim de maneiras estranhas. Aí não é igreja. E eu não tenho tanto direito como outros têm na igreja. E ela preocupada, ela começou a achar na Bíblia, foi lá no Antigo Testamento, já foi mesmo no Novo Testamento, enquanto Jesus estava vivo, ele ainda estava no Antigo Testamento. O dia que ele faleceu na cruz, ele disse, tudo está consumado, acabou o Antigo Testamento, entramos na era da graça de Deus. Então a coisa mudou, mas lá, quando essa mulher adúltera, que estava lá no chão, esperando as pedras caírem sobre ela, Jesus também foi até o chão, ele desceu até o chão, e ali ficou no mesmo nível dela, porque ele representava um pecador. Forte, né, Pedro? Como pecador. E ele não era pecador. E ele começou a escrever na areia. Os acusadores fariseus olhavam. Ele não fala nada, fica só escrevendo na areia. Por que escrever na areia, queridos? Quando foi lançada lá no Monte Sinai a pedra, escrevendo com o dedo de Deus a lei, na pedra ficou marcado a lei. Que o dedo de Deus é um consumidor, ele tem fogo, ele encosta assim, ele pode derreter o que ele quiser. Então, aí Jesus deu o exemplo que no futuro, todos os seus pecados na era da graça, eles vão desmanchar na areia. Forte, né? Hoje eu estava lendo, acho que é Coríntios 11:5, fala sobre que a mulher ela tinha que estar coberta e se ela não tivesse com o véu, ela tinha que raspar a cabeça. Existia doutrinas, né? Isso. E agora é tudo na era da graça. E tem igreja que ainda foi o véu. Nossa, para que isso? Então, tem gente O nosso corpo, ele vai apodrecer debaixo da terra. Agora, você tem que buscar o Senhor em espírito e em verdade. E é o que você vai aprender hoje, aqui.
O que é buscar o Senhor em espírito e em verdade. O que Jesus ali, ele perguntou, e aí, cadê os seus acusadores? Estou resumindo a história, né? Que a irmã já leu. Os seus acusadores. Não tinha nenhum mais. Aí ele falou assim, mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai e não volte mais a pecar. Por que ele falou isso? Ele começou a dar um sinal da era da graça que ia acontecer depois da morte dele na cruz. O que ele quis dizer sobre esse sinal ali? O que é esse sinal? Ele quis dizer o seguinte, que você não precisa nem pedir perdão. Ele já sabe que você reconheceu o teu erro. Não só no adultério. Existe vários adultérios. Quer ver um dos adultérios? Adorar a imagem é um adultério. Aquela pessoa que come muito, ao invés de ele comer um volume naquele prato de comida ali, ele come 2, 3 pratos de comida. É um adultério. É uma idolatria. Mas por quê? Adorar a imagem não seria mais uma traição com Cristo, não? Traição a Cristo, é o que eu ia dizer agora. Uma traição porque nós, a nossa pessoa, a nossa alma, é a noiva de Cristo. Então você está traindo Cristo. Quando você começa um pecado, está traindo a Cristo. Mas quando você se arrepende, Ele já te perdoa. De repente você nem fala ao Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado. De repente você nem fala isso. Mas aconteceu que Ele já sabe que você se arrependeu. Então Ele vai já estar te perdoando. Os pastores não gostam de esclarecer isso, porque não quer perder as ovelhas que dão dízimo. Aqui não tem dízimo, não. Aqui não tem oferta. Mas se alguém, de repente, pastor, eu queria acariciar o Senhor com 10 reais ou 5 reais para ajudar um pouco na despesa do carro. Se eu disser, não quero, eu estou atrapalhando ele, que ele quer entrar na lei da semeadura, que é ajudar a obra. E eu estou atrapalhando. Mas se ele não quiser ajudar, não importa, o que importa é que a alma dele seja salva. E esse é meu trabalho. Amém, querido? Então vamos agora entrar nessa narrativa completa da condenação à graça que restaura e outras desigualdades nas igrejas que tanto acontece. Pessoas marginalizadas na igreja, porque de repente está de bermuda ou está de chinelo, de repente o cabelo está mal penteado, a mulher não se cuidou direito. De repente aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã não tem dinheiro, é incapaz de ajudar a igreja, ele vai ficando marginalizado. Mas se ele entregar um dízimo gordo ali, meu irmão! O negócio é sério, né? Porque naquela época, quando o pessoal plantava, eles tinham que levar o que eles plantavam. O que plantava, ele criava um gado. Por quê? Lá no templo existia muitos funcionários, tinha que dar alimentação para eles. Lá, além disso, aí, o que sobrava, distribuía para os pobres. Pronto. Agora você vai, o pastor chega lá com aquele carrão importado. Não estou criticando pastores, não. Porque tem muito pastor, amigo meu, que tem um carrão. Mas ele trabalha. O suor dele está ali. O meu carro, tem meu carro, mas eu paguei esse carro com sufoco. Cada prestação foi doída. Às vezes eu pagava no último dia, eu atrasava, eu pagava em juro. Eu consegui pagar. Mas o meu suor. Isso aqui é importante. Então vamos lá. Hoje o Espírito Santo nos conduz a um ensinamento para libertar a alma que está debaixo de um peso muito grande. Um peso que não foi colocado por Deus, mas por pessoas, por tradições, por sentimentos religiosos e por acusações que não vêm do céu. Olha só. E esse ensinamento que nós estamos começando a ministrar agora, não é só para você, mas para muitos que carregam culpas antigas, memórias dolorosas, temores do passado e medos que nunca foram quebrados. Há pessoas que frequentam a igreja, mas ainda vivem presas ao jugo da lei, como se Cristo nunca tivesse morrido, como se o véu nunca tivesse sido rasgado, como uma
nunca tivesse sido inaugurada. Foi inaugurada com Jesus, quando ele disse, tudo está consumado. Entendeu? Mas, hoje, o Espírito Santo vos chama para abrir os olhos e enxergar a verdade do Evangelho. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. E você chega em algumas igrejas, não todas, porque tem umas que o pessoal, o pastor, o dirigente é uma bênção. Eu sei disso. Eu tenho amigos, pastores, que, sinceramente, eu admiro o comportamento dele. Então, hoje, você vai naquela igreja e fala, você vai para o inferno. Por quê? Você pecou, você está em pecado. Você fez isso, fez aquilo, outro. Suas falhas. Você não vai ser salvo, não. Eu outro dia vi você na rua, olhando para uma mulher lá. Aí ele fala para aquela mulher, outro dia eu vi você olhando para um homem, você é casada. Acusando, o acusador, o nome dele é Satanás. Se você comete um erro, não importa qual é o erro. Se você entrou no arrependimento, o Senhor está te ajudando a se arrepender. O Espírito Santo adentra no teu coração para você se arrepender. Porque Ele não quer perder você. Ele quer que a tua alma vá para o reino dos céus morar com Ele. Amém? Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Sabe o que Ele quer, Ana? Tem 2 anos aí. Sabe o que Ele quer, Ana? Ele quer o seguinte. Ele quer que um dia vocês estejam lá nos braços dele. Ana, você chegou aqui, olha que bênção. Lutei por você. Daniel. Poxa, como eu torci por você. Rita. Cíntia, para de falar os nomes aqui, porque é muito nome aqui, né? Mas vocês todos, um dia, o Senhor vai fazer um banquete para vocês. No reino dos céus. Amém? Amém. É isso, querido. Então eu fico olhando. Então ninguém pode ver televisão, tá? Oi? Então ninguém pode ver televisão, porque lá, né? Você pode ver televisão. Você gosta de um tipo de futebol? Vai assistir seu jogo lá. Você gosta de ver uma novela? Ver novela. Não, é pecado, senão vou pro inferno. Eu frequentei uma igreja assim. Deixa eu ir pra lá. Eu morava em Barra. A Ana tá gostando, né? Eu frequentei A Ana não sai daqui lá, não, sai, Ana. Rita. Eu troquei o nome, né, Rita? Eu frequentei uma igreja assim. Mas foi lá que eu conheci o verdadeiro Jesus. Porque quando eu estava lá, ele falou, eu vou na sua vida. E quando eu vi um homem de branco andando no meio da igreja, pastor. A visão que Deus te deu. Isso que ela teve aqui, Eu nunca É que nós vi estamos- na vida. Eu nunca mais esqueci. nós estamos numa camada. Nunca mais esqueci. Nós estamos numa camada. Uma camada de uma dimensão. Fora da nossa dimensão, tem outras dimensões. De repente, um anjo, o próprio Senhor aparece na nossa dimensão e a gente vê um relampejo e desaparece. E foi tão bonito. Porque ele tá aí. Caminhando assim, ó. Você pensa que as pessoas que morreram acabou? Não, eles estão vivos. Estão vivos em outra dimensão, não aqui. As igrejas não falam isso, mas eu falo. Porque aqui não é uma igreja, aqui é uma congregação na qual nós aprendemos o verdadeiro evangelho. Porque esse grupo de pessoas que está aqui é uma igreja. Se a gente se reunir debaixo de uma mangueira, aí está uma igreja. Não, mas eu tenho que... uma pessoa falou assim, eu perguntei, onde você vai? Eu vou na casa de Deus, eu vou buscar o Senhor. Que isso? Está dentro de você, você vai buscar ele onde? É isso que eu vou falar. Amém. Então Cristo não tem ele. Entendeu? É. Então, queridos, eu digo para vocês que nós temos que buscar o Senhor, sempre. Amém. É aconselhável buscar o Senhor. Hoje, vamos falar sobre o Espírito Santo, que ele chama vocês para abrir os olhos e enxergar a verdade do Evangelho. Não existe condenação
Olha só. Para quem está em Cristo Jesus. Como assim? A palavra mesmo diz que o Espírito Santo habita em vós. Para ele habitar, de uma maneira ativa, você tem que estar buscando ele. Como assim, pastor? Você pode buscar lá? Não. É recebendo a palavra. A palavra. Quando você recebe a palavra, você está buscando o Senhor. Você está em comunhão com Ele. E como que você pode ser marginalizado? Não tem como. Então o Espírito Santo, ele que nos orienta, cuida da gente. Eu quero começar a trazer na memória a cena de uma mulher adulta, que já falamos no capítulo 8, né? Ela não estava apenas divorciada, ela era divorciada. Esse detalhe. Certamente era divorciada. Ela não estava apenas machucada. Ela foi pega no ato do pecado e levada até Jesus para ser condenada, apedrejada, destruída. A lei dizia que ela tinha que morrer. A multidão gritava por justiça terrena. Os religiosos estavam prontos para atacá-la. É assim na igreja. Você vai na igreja, o pessoal olha assim, o sapato daquela menina lá, não está combinando com aquela blusa dela. É o cabelo dela. Tem coisa errada. Está por fora. Você vai criticar as pessoas na igreja? E o que mais tem hoje? Está lá a mulher repudiada. Tem templo que só aceita da mulher entrar de saia e longa. Isso aí não existe. Até pode usar saia longa, sem problema. Não é obrigado. Né? Mas lá vira regra. Agora, a mulher se julga, se considera repudiada. Essa que eu estou falando, quem pediu o conselho, se julga repudiada. Mas isso é Antigo Testamento, gente. Antiga lei. Agora é era da graça. Igualdade de condições. Não tem nada de repudiado. Eu vou no decorrer, se você tiver paciência, você vai aprender hoje. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que ela estava ali caída, envergonhada, tremendo de medo, exatamente como muitas pessoas hoje com medo de ir para o inferno, medo de ser rejeitado, medo de estar para sempre condenada. Você é uma nova criatura. Por isso você está aqui. Por isso você veio a semana passada. E na outra, e na outra. E por isso que mais pessoas estão chegando. Porque estão compreendendo que você não está condenado. O Senhor se libertou. Você é uma nova criatura. O negócio é diferente. A Rita está ali, o negócio aqui está pegando fogo, não é isso?